Maktub, Yala, Mahkaba, Ismi Basmah Ariela Kaisahal, Sabah Alishfair. Bonjour, good morning, buenos dias, bom giorno. Ohio, good morning, bom dia. Rio de Janeiro, hoje são 13 de outubro de 2023. 13, né? Um número abençoado, é o número do meu partido, gente. É abençoado, a gente briga, a gente entra nos tapas, mas é abençoado. Deus, quando eu perguntei para Deus, e vocês sabem que eu não sou mentirosa, eu não tenho duas caras, todo mundo assim, a Isa pode ser atacada, mas uma situação que ela não é mentirosa. Eu lembro uma vez que eu perguntei para Deus, eu disse: Senhor, eu devo continuar no PT? Se o Senhor quer verdadeiramente que eu continue no PT, porque na mensagem anterior, no convite anterior, acho que eu não tinha comparecido ao que o Raymond tinha enviado, vereador aqui no Rio de Janeiro, do PT. E aí eu disse: caramba, o Raymond vai dizer assim: poxa, a Isa não tem responsabilidade. No entanto, eu estava trabalhando, eu estava na rua, cheguei tarde, não deu para poder, né, adentrar a reunião, a live, né, o evento que ele estava fazendo, enfim. E aí eu disse: caramba, o Raymond vai dizer assim mesmo, a Isa não tem responsabilidade, a Isa é uma pessoa que a gente não pode contar. E aí aquilo me deixou, gente, eu estou colocando assim meus pensamentos, né, que ele poderia pensar, não que ele estivesse pensando isso, mas eu fiquei: poxa, o Raymond vai pensar isso. E aí eu disse para Deus, eu disse: Deus. E aí pronto, o convite não apareceu mais. Eu disse: Raymond, de fato, verdade, deve ter se chateado comigo. E aí o tempo passou e disse: Senhor, se o Senhor quer verdadeiramente que eu continue no PT, eu quero que o Senhor, eu falei em pensamento, porque quando você fala em pensamento, Satanás não te escuta. Quando você abre a tua boca, o demônio, Satanás, te escuta. Então eu falei com Deus, eu disse: Senhor, se o Senhor quer que eu continue no PT, eu quero que o Senhor faça com que o Raymond me envie outro convite. E aí Deus disse assim mesmo: tu quer a resposta para você continuar no PT ou não? Espera aí. Deus foi lá, mexeu os pauzinhos e fez com que o Raymond mandasse um outro convite para mim. Se eu não estou enganado, na mesma semana ou um pouquinho mais que eu tinha feito pedido para Deus. Então ali Deus estava confirmando que eu deveria ficar no PT. Gente, mas não é porque eu estou no partido que se chama PT, Partido dos Trabalhadores, que muitas coisas que acontecem lá dentro, eu fico de boca fechada, eu me calo, eu aceito. Vocês sabem como é aqui, eu falo, eu vou pra cima, se eu vejo algo de errado, eu vou pra cima, eu reclamo, eu falo, reivindico e pererê parará. Mas foi o partido que Deus me deu, me colocou e confirmou. Tanto é que as visões que Deus me disse que a direita tinha terminado, quando Deus me mostrou a primeira vez uma cobra gigante caindo, Deus mostrou que aquilo ali era confirmado, que era o Bolsonaro, tinha terminado para ele. Primeiro turno ele já tinha perdido, a cobra caindo. A segunda vez, Deus me deu uma visão, 2 homens empurrando um caixão azul de dentro de um caminhão. Ou seja, a morte da direita tinha acabado já para Bolsonaro. Ou seja, no primeiro turno, Bolsonaro já tinha perdido. O segundo turno foi só para confirmar. Então, a vez agora ia ser de um novo partido, ia ser não ia ser mais a direita, mas a esquerda no poder. Mas não é porque eu sou PT que se tiver qualquer coisa errada ali dentro, eu vou compactuar. Vocês sabem que eu venho aqui, eu falo e pererei, parará e pororó, né? Vocês sabem como é que eu sou uma pessoa de verdade, não me vendo, ninguém me compra, e o que tiver falar eu falo na cara do presidente da República, né? O dono do partido, né? Meu partido, gente, foi criado no dia, o dia não me recordo agora, mas o ano foi de 80, né? Ano do meu nascimento, que fofo. Gente, vamos à palavra do Altíssimo. Nós estamos em Isaías, vamos colocar a música aqui. Santo, Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, diz segundo. O título diz assim: Isaías é escolhido e consagrado para
a profeta. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim que sou, ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom, perfeito, maravilhoso, Ele é soberano, Ele é fiel. Ainda que não sejamos fiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Acima de Deus, somente o quê? Somente a coroa do Senhor e os serafins dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, não tem ninguém que venha querer ser mais que Deus que vá sobressair, vai acontecer, vai permanecer. Deus faz tombar, ok? Assim como foi com Lúcifer, que quando ele foi expulso de lá, ele virou o diabo, Satanás, a serpente, ok? Gente, eu contei para vocês, aqui está falando de Isaías, que ele tinha os lábios impuros. Ele vivia no meio de um povo de impuros lábios. E você vai dizer assim mesmo: Isa, o que será que Isaías fazia? Será que Isaías era fofoqueiro? Será que Isaías chamava palavrão? E aquilo não poderia proceder, porque quando você serve a Deus verdadeiramente, você não pode ficar falando mal do teu próximo. Você não pode estar na casa do outro fofocando, principalmente dentro da casa do Senhor, fofocando, falando da vida do outro, que come, que deixa de comer, o que faz ou deixa de fazer, né? O que veste ou deixa de vestir. Você não pode chamar palavrão, e isso primeiramente a espada corta para cá, antes de cortar para aí, né? Então Isaías estava se vendo naquela situação bem difícil, porque ele queria se entregar verdadeiramente para as obras de Deus, mas ele sabia que ele morava junto com o povo de impuros lábios. E aí, só que não é mencionado qual era o pecado daqueles impuros lábios. Será que aquele povo era fofoqueiro? Será que aquele povo ficava blasfemando, chamando palavrões, desagradando o Senhor de toda e qualquer forma? Então, às vezes, quando você se propõe a fazer algo para Deus, você tem que estar conforme Ele quer, bonitinho. Do contrário, gente, Deus, eu falei para vocês aqui, eu fico muito chateada, quando eu sou uma pessoa que eu digo assim, eu sou um Pedro, né, vamos colocar dessa forma. E quando eu estava contando o meu testemunho recentemente no programa Ao Cubo, o que aconteceu lá atrás, né, eu abri a internet para fazer exposição. E aquilo, aos olhos do Senhor, era uma imoralidade, não somente aos olhos do Senhor, como aos olhos de todos que visualizavam, que captavam toda aquela imagem. Aquilo ali era uma vulgaridade. Só que era um testemunho para contar. É um testemunho para contar. E quando eu saí
por causa da internet, para usar a internet do meu vizinho. Gente dentro da igreja tripudiando, e os outros que não são evangélicos, pessoas que não estão na presença do Senhor, não são evangélicos, tipo me abraçando, me apoiando, porque eu tinha acabado de sair, já tinha saído de lamaçal, da imundícia das trevas, e agora eles estavam ali me dando as mãos. Gente, no grande dia nós vamos nos surpreender. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Às vezes você pode dizer assim mesmo, ver o teu irmãozinho lá na igreja: olha, aquele ali é um homem de Deus, peregrino, aquela ali é mulher de Deus. Só que vê como é o processo, você não está vendo. Você consegue ver o que se passa dentro da minha casa, a nível mundial. Mas você não consegue ver o que está acontecendo na casa do outro, da outra. Então você pode dizer assim: nossa, aquele ali é um homem de Deus, aquela dali é uma mulher de Deus. Na frente, o fingimento às vezes é muito grande. Você não está dentro da casa dele e dela para saber. É Deus que vai dar testemunho da tua vida verdadeiramente. Aí você vai dizer: como isso Deus vai dar testemunho? Quando chegar no grande dia, nós iremos ter surpresas. No grande dia, lá na glória, eu estou conjecturando, pessoas vão dizer assim mesmo: mas aquela pastora pregava tanto, aquela missionária pregava tanto, não está aqui, aquela irmãzinha do louvor, cadê? Não está aqui. Cadê aquela irmãzinha do círculo de oração? Não está aqui. Você vai ficar impactado, impactada, e você vai dizer: por quê? Será porque não estava com lábios impuros e não tinha pedido perdão a Deus? Será que não pediu para que Deus purificasse a sua língua, a sua boca, da sua fofoca, dos seus palavrões? E quando eu falo para ir, primeiramente corta para cá. E aí você vai se deparar lá no céu. Você vai dizer: mas isso o que o Marcinho VP está fazendo aqui? O que o Marcola está fazendo aqui? O que o Celcinho da Vila Mintem está fazendo aqui? O que o Peixinho, o Peixão está fazendo aqui? Eu estou falando dos meninos do tráfico. Sabe o que acontece? Porque a palavra de Deus, tocando no coração deles, na tábua do coração deles, eles irão ter, eu estou aqui conjecturando, arrependimento, e Deus vai lá e salva e leva para a glória. E aqueles que brincavam com o nome do Senhor vai para o tormento eterno por causa da sua língua, por causa do seu falatório, por causa da sua impiedade. Você vai dizer: Isa, isso não procede. Onde ladrões vão para a glória? Verifica direitinho o que aconteceu com Jesus. Jesus foi crucificado, tinha uma cruz no meio, Jesus se encontrava ali. À direita tinha um ladrão, à esquerda tinha outro ladrão. E um deles disse: Jesus, que eu esteja contigo no paraíso. Estou colocando minhas palavras. E Jesus disse para um ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, anulou a sua vida de pecado, de erros, e voltou-se para o Senhor Jesus. Não adianta você estar na igreja, não adianta você buscar, fazer e acontecer. Você tem que estar muito direitinho. E mais uma vez, quando eu aponto para aí, primeiramente a espada corta para cá. Os teus lábios têm que estar puros, não impuros. Você tem que estar purificando os teus lábios, porque tu não pode ser falador. Quando eu falo falador, é fofoqueiro, é enganador, é chamando palavrão, né? Porque desse jeito, filho, tu não vai entrar na glória. Quer entrar na glória? Pede para Deus enviar um serafim, assim como foi aqui com Isaías. Quer fazer a vontade, querido Senhor, direitinho, conforme Deus quer? Deus vai mandar. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva.
que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Pede para Deus te limpar, purificar o teu pecado, e aí sim, você vai poder glorificar, exaltar, fazer o querer a vontade do Senhor, a obra dele, conforme Ele quer. Ok? Amém? E aí você vai poder continuar dizendo: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Palavra de dicionário: empare, efeitos de emparar, tédio, fastio, enjoo. Fulgurar, relampejar, fugir, realçar, sobressair. Fiquem com Deus.